boa noite. Nossas reuniões são gravadas e não sabemos o horário que serão assistidas. Esta é uma apresentação da Confederação do Elo Social do Brasil, especialmente para o estado do Amazonas, em especial a Assembleia Legislativa, através da sua Comissão de Direitos Humanos. Eu começo, então, me apresentando. Meu nome é João Mateleno dos Santos Teixeira, sou o presidente e fundador dessa instituição, cujo nome é Confederação do Elo Social do Brasil, que conta com 33 anos de experiência. Oi? Oi, pode continuar. Tá. Acreditamos ter encontrado uma forma de ajudar o nosso governo como um todo na difícil tarefa de combater a dependência química, criminalidade e, em especial, hoje também, o crescimento dos moradores em situação de rua. E, ao longo de 25 anos que temos de experiência com este projeto, que é o Centro de Socialização e Ressocialização, estamos aqui, então, procedendo à apresentação. Estive em Brasília no final do ano, Brasília não, em Manaus, e eu constatei aí o problema que vocês vivem, principalmente ao redor da rodoviária, e não é diferente do que nós encontramos no Brasil inteiro. Então, eu vou, primeiramente, aqui compartilhar a nossa tela para fazer uma breve apresentação da nossa instituição. Nós somos da Confederação, como eu disse, nós temos o nosso portal federal. Então, através do nosso portal federal, vocês têm acesso a toda a nossa experiência, porque, às vezes, fala-se que tem experiência, mas não tem. Tem instituições que já existem há mais de 50 anos, mas não são 50 anos de experiência, são 50 vezes um ano, porque todos os anos eles fazem a mesma coisa. Não é o nosso caso. Nós temos aqui o nosso regimento, que vocês poderão constatar, e aqui vocês têm toda uma estrutura nacional, inclusive uma agenda de compromisso, através do qual nós nos organizamos. Nós temos aqui a Ordem do Mérito do Elo Social, que é a forma que nós nos valemos para nos mantermos, porque as ordens honoríficas originariamente foram criadas para enaltecer pessoas que fazem algo em prol do social. Infelizmente, com o passar dos anos, virou uma troca de placas e certificados que ligam nada a lugar nenhum, e aonde alguém dá uma placa para alguém só porque conhece amigo, primo ou colega. Então, na realidade, as ordens honoríficas não foram criadas para isso. Elas foram criadas para enaltecer pessoas que realmente têm um relevante trabalho social. Então, nós nos valemos da Ordem do Mérito do Elo Social exatamente porque todos os nossos projetos são autossustentáveis. É aí que está a diferença da nossa instituição com as demais instituições. Nós preservamos o tio em cima do N, exatamente porque se uma ONG é uma organização não governamental, ela não pode valer-se exclusivamente de verbas do governo, senão ela deixa de ser não governamental para ser governamental, e é isso que nós vivemos hoje aqui no Brasil. Nós estamos divididos em federações, então em cada estado do Brasil nós temos uma federação, ao todo somos mais de 10 mil diretores distribuídos pelo Brasil. No caso da Amazônia, nós temos, então, a Federação do Elo Social do Amazonas. Estamos divididos a cada 100 mil habitantes em uma sede regional. Amazonas está dividido em duas seccionais, então tem todo um trabalho logístico e um grupo de diretores. Como disse, somos 10 mil diretores no Brasil inteiro, mas estes diretores, eles estão distribuídos de acordo com a formação. Diferente de muitas outras ONGs, nós também não aceitamos diretores que não tenham formação universitária. A nossa instituição exige
que na diretoria, que obrigatoriamente tem que ser 7 integrantes, tenhamos um advogado, uma psicóloga, um assistente social e um bacharel em direito. E 3 pode ter qualquer outro tipo de formação, porque vai cuidar das diretorias de socialização e ressocialização, saúde e educação. Então, na tela, nós temos aí os 7 diretores que representam o estado do Amazonas e os demais diretores que estão distribuídos em regional. Então, essa é uma breve apresentação que eu estou fazendo da nossa instituição e o porquê que nós acreditamos ter encontrado aí uma solução para o problema dos moradores de rua e dependentes químicos. Nós temos este projeto, que é o CSRP, Centro de Socialização e Ressocialização, que nós já trabalhamos com isso há exatamente 25 anos. Durante 25 anos, nós estamos fazendo experiências aqui, ali, lá. Então, nós acreditamos, como eu digo, nós acreditamos que conhecemos o problema e sabemos as iniciativas que hoje, tanto o governo quanto as ONGs, quer religiosas ou não, quanto as empresas e clínicas que atuam nesta área. Chegamos à conclusão que todos estão certos. Não tem ninguém que esteja errado, mas existem excessos. Então, se você for ver uma clínica que tem um comando religioso, seja ele de qual segmento que for, você vai encontrar excessos. É muita reza, muita transferência de responsabilidade, ou passa para uma entidade, ou passa para Jesus Cristo. Então, nós achamos que daria para melhorar. A mesma coisa com relação a instituições reconhecidas como o AA. O AA, ele existe há 87 anos, está em 116 países, e ele recupera dependentes sem fazer uso sequer de uma cibalena. Então, como é que você vai dizer que uma instituição como essa não funciona? Então, de posse de todas essas informações, e ao longo de 25 anos, fazendo muitas experiências, nós chegamos a este modelo que passamos a apresentar aqui. Então, primeira coisa a fazer no Brasil, e isso nós aprendemos a duras penas. Tudo aquilo que você vai fazer, você tem que tomar muito cuidado, porque, infelizmente, o nosso governo, nas esferas estadual, municipal e federal, parece que ele foi criado para atrapalhar as iniciativas que possam vir a ajudar o país. Então, o cuidado que se tem que tomar é esse. Então, nesta página, vocês encontram o projeto na íntegra, porque se formos falar sobre esse projeto, nós ficaríamos aqui dias e não conseguiríamos. Ninguém consegue compactar 33 anos de trabalho, em especial 25 de experiência em um projeto, numa fração de 30 ou 40 minutos, que é o que nós pretendemos usar aqui. Então, o que eu quero é que a senhora se intere do local aonde poderá tirar todas essas dúvidas, porque perguntas vão ser milhões sobre ela. Então, o que fizemos logo de cara? Logo de cara na página, vai se encontrar aqui, projeto versão PDF. Por quê? Porque o brasileiro, via de regra, não gosta de ler. O brasileiro não gosta de ler, ele só lê os títulos das matérias. Isso é uma realidade. Se nós fizéssemos alguma coisa diferente disso, nós não chegaríamos em lugar nenhum. Então, esse projeto em versão PDF, ele está preparado para alguém que não tenha leitura dinâmica, que ele possa lê-lo e entender pelo menos os nossos objetivos. Eu acredito que foi um desses projetos que chegou nas mãos da comissão e que provocou essa nossa reunião. Então, esse é o nosso projeto versão PDF. Em seguida, nós vamos ter aqui este projeto versão online, que é a mesma coisa que o projeto versão PDF, só que aqui ele está ilustrado, ele tem vídeos, ele tem explicações,
E é exatamente o que eu estarei usando para fazer aqui a nossa breve apresentação. Agora, os cuidados que se tem que tomar. Em todos os locais vocês vão encontrar vídeos de 3 a 5 minutos de explicativo do que nós pretendemos e também um breve texto. Então, o primeiro cuidado é notificar as autoridades. Aquelas autoridades que deveriam ter feito o que nós fizemos, mas que se acharam defeito no que nós fizemos, poderá nos atrapalhar. Então, nós começamos logo aqui. Tá? Já tem um vídeo explicativo. Vamos começar pelas autoridades federais. É comum dizer que o Brasil não funciona, e nós estamos aqui para provar que funciona. Tanto funciona que nós estamos fazendo uma apresentação para a Comissão de Direitos Humanos do Amazonas. Isto é prova de que o Brasil funciona. As pessoas é que não sabem usar as estruturas. Então, todas as autoridades federais que poderiam nos atrapalhar a implantar este projeto foram devidamente notificadas. E isso pode ser constatado nesta página. Todos tiveram o mesmo prazo. O prazo é 15 dias. Só tem uma lei que todo brasileiro deveria saber de cor. É a Lei 9.051, de 1995. Essa lei, ela diz que todo funcionário público é obrigado a dar uma certidão. O prazo é 15 dias, acabou, ela só tem 2 artigos. Então, não responder um pedido de certidão é crime de improbidade administrativa. A prova está aqui. A Presidência da República, notificada, não precisou dos 15 dias. Ela respondeu logo no dia 19, e em seguida respondeu no dia 23, determinando ao Ministério da Cidadania, através da Comissão Nacional de Combate ao Uso de Drogas, que nos atendesse. Esta dúvida pode ser tirada com todos os órgãos que aqui estão. Ninguém perdeu os 15 dias. Isso prova que o Brasil funciona. Nós pleiteamos a Anvisa, que é tão criticada, que não responde nada, o uso de um medicamento que vem sendo utilizado na Europa, e especialmente no Canadá, com muito sucesso. E está aqui a resposta da Anvisa. Ela abriu um protocolo em menos de 15 dias para que este medicamento passasse a ser analisado por ela. Então, não é verdade que o Brasil não funciona. Não é verdade. Qualquer um desses órgãos que aí estão, vocês poderão constatar que funciona, que respondeu no prazo certo. Então, esse é um cuidado que nós realmente tomamos e gostamos muito do resultado, porque ao longo desses 33 anos de experiência, nós aprendemos a lidar com o governo e com todos os demais órgãos. E aí nós teríamos o quê? Quem que depois poderia nos atrapalhar o funcionamento do projeto depois que estivesse acontecendo? Os conselhos de classe, sabe? A OAB, o COFEM, o Cefes, sabe? São especialistas em dizer que você interferiu aqui, ali ou lá. Nenhum desses conselhos perdeu o prazo de 15 dias. Então, até mesmo a Ordem dos Advogados, que diz que advogado não pode receber ordem de superior, então eles que montem o negócio deles. Nós temos uma estrutura de mais de 10 mil diretores, mais de 1.600 advogados. Como é que eu posso tocar uma estrutura desse tamanho no Brasil sem ter hierarquia? Eu não consigo. Se eles conseguem, o problema é deles. Mas todos esses conselhos foram notificados, todos responderam dentro do prazo de 15 dias, e isso pode ser constatado nessa página que aí está. Então, quer tirar uma dúvida? É muito simples. O que acha o Conselho Federal de Assistência Social, que costuma ser um dos mais chatos na aplicação de trabalhos como esse? Está aqui a resposta deles.
Nenhum dos conselhos e nenhum dos órgãos federais ou estaduais encontraram qualquer tipo de defeito no nosso trabalho. Partimos para as estaduais. Então, vamos ver, por exemplo, aqui na Amazonas, quem é que foi notificado do início do nosso trabalho? Aqui estão todos. Governador, Assembleia Legislativa, que estamos aqui fazendo essa reunião, Procuradoria-Geral do Estado. Ninguém pode dizer que não sabe do nosso trabalho. Então, vamos agora partir para como seria o trabalho, porque constatar como ele funciona e como ele não funciona terá que ser através desse nosso portal da internet, porque senão nós vamos ficar aqui o dia inteirinho falando sobre o trabalho e, na verdade, nós não vamos dar a oportunidade para a doutora fazer aí as perguntas que eu tenho certeza que ela vai querer fazer. Deixa eu só reabrir aqui o sistema para que a gente possa continuar a nossa apresentação. Bom, o que nós entendemos ter encontrado de diferente nesse nosso trabalho? O que nós encontramos foi a seguinte coisa, tá? É muito difícil alguém falar sobre algo que não conhece. E drogas é uma das coisas. Eu posso fazer quantas pós-graduação eu quiser. Eu posso fazer, mas eu nunca vou conseguir falar com propriedade sobre TPM, porque eu sou do sexo masculino, eu nunca tive. Então não adianta você querer ficar falando discursos sobre droga, porque nós entendemos ao longo desses 25 anos que só realmente alguém que já viveu isso poderá falar sobre isso. No mais, nós não estamos aqui para contestar os conhecimentos religiosos, nem os conhecimentos técnicos. Eu não vou aqui dar uma aula de psiquiatria, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, eu também não sou pastor, eu também não sou padre. Então, o que nós fizemos nesse nosso projeto? Nós simplesmente compactamos. Nós compactamos tudo aquilo que nós acreditamos que existe e que funciona bem e sistematizamos nos nossos cálculos para você fazer aí uma recuperação de um dependente químico. Você precisa ter um prazo. E você encontra clínicas que dizem que o prazo é 1 ano e meio, você encontra especialistas que dizem que é 6 meses, o outro diz que é 4 meses. Como que você vai discutir isso? Eu estou falando pela Confederação do Elo Social do Brasil, nós, com todos esses diretores que eu já mencionei aqui, chegamos à conclusão que o prazo nosso é de 9 meses. Não é 9 meses e 1 dia, também não é 8 meses e 29 dias. É 9 meses. Ele tem começo, meio e fim. Dentro do nosso trabalho, quem faz a recuperação são os próprios dependentes. Nós apenas guiamos o processo para que tudo isso aconteça. Nós chegamos à conclusão que você precisa de uma verdadeira cidade para você fazer isso. Não acreditamos em um bom resultado em um local que tenha 10 pessoas, que tenha 80, que tenha 100 pessoas. Por isso que o nosso projeto é para 2.400 pessoas. Nossos alojamentos, eles são para 9 pessoas acolhidas. Todos os meses, dentro do nosso sistema, entra um e sai um. O horário dele é dividido em 3 turnos. Ele tem 4 horas de estudo todos os dias. Ele tem 4 horas de trabalho todos os dias. E ele tem 4 horas de lazer todos os dias, com exceção do domingo. Então, você preenche a rotina dele.
Destas 4 horas que ele tem de trabalho, ele recebe meio salário mínimo registrado em carteira, independente de quem seja ele. Atividades laboterápicas também ajudam na recuperação. Você não consegue recuperar uma pessoa que está totalmente ociosa. Agora, o grande segredo é exatamente esse que eu disse. A recuperação acontece através dos próprios que por nós estão acolhidos. Aquele que chega aqui no mês, que ele ingressou no projeto, ele é apadrinhado por aquele que está saindo. Então, ele tem para cuidar dele alguém que já está lá há 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, até aquele que vai sair naquele mês. Então, eu resolvi o problema da TPM. Estas pessoas que estarão acolhendo ele sabem exatamente o que ele vai passar no primeiro mês, no segundo mês e no terceiro mês. Estarão sendo por nós preparados. Este que vai apadrinhar quem chegou, ao longo de todo o período, ele fez conosco um curso de terapia de recuperação. Um curso de 120 horas. E aí começa esse processo. Então, como que esse processo começa? Ele começa da seguinte forma. Tá? Se nós formos aqui para a versão online e fazer aqui uma verdadeira viagem sobre o nosso trabalho, tudo que nós já fizemos e fazemos, vocês vão encontrar nesta nossa versão online. A gente até... Eu peço desculpa, porque como a gente pensou que fosse 9 horas horário de Manaus, a gente está com uma outra reunião logo em cima, que as pessoas até chegaram. Mas enfim, a gente vai ter acesso agora ao portal, a gente viu com muito cuidado o material que vocês mandaram. Eu queria só fazer uma breve colocação. Desde que chegou até nós esse projeto de vocês, a gente olhou, leu e achou muito interessante. Como o senhor mesmo disse, infelizmente, Manaus, o Amazonas, não é diferente das outras capitais, né? Manaus é uma capital-estado, como o senhor sabe. Muitas pessoas migram para Manaus e acabam ficando em situação de rua, ficando sem condições de moradia. Nós participamos recentemente de uma audiência pública promovida pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, justamente para tratar das pessoas em situação de rua, né? Hoje estima-se que Manaus tenha mais ou menos 2.000 pessoas nessa situação. E o que a gente percebeu na audiência pública? Que muitos são pessoas que tiveram problemas com droga, né? São adictos, são pessoas que acabaram nas ruas por causa desse problema, né? Dessa condição. Então, assim, é claro que é excelente, a gente viu o projeto, a gente agora está tendo a oportunidade de ver, o senhor está, né, colocando mais detalhes que a gente não tinha, mais informações, e realmente é muito interessante. Quando chegou até nós, porque eu percebi que vocês tinham entrado com isso o ano passado, aí devido ao fim do ano legislativo, acabou ficando para esse ano, né? E só chegou aqui na nossa comissão agora. E o que nós percebemos? Nós levamos ao conhecimento da deputada Mayra Dias, que é a deputada presidente, né, da comissão. E ela também se interessou e tudo, né? E aí a gente estava pensando no requerimento de vocês, o que exatamente vocês buscam da Assembleia, o que vocês buscam dessa parceria. Porque, como o senhor sabe, por exemplo, projeto de lei nesse sentido a gente não pode apresentar, porque, como o senhor mesmo falou, é uma ONG, né? Então, a gente não tem como apresentar projeto de lei, até apoiando a criação da ONG ou a estruturação da estrutura, que é excelente, a gente vê que é uma estrutura maravilhosa, excelente, né, e necessária, mas a gente não poderia apresentar, por exemplo, um projeto de lei nesse sentido, porque a gente não pode demandar custos ao executivo, né, nem requerimento que tenha custos e tal, não seria o caso. E a gente ficou pensando aqui, né, de que forma, agora, como o senhor mesmo já colocou, vocês estão dando conhecimento aos estados, aos órgãos, às assembleias, aos conselhos de classe,
que vocês estão com esse projeto e pretendem implementar isso aqui no Estado, não é isso? Pelo que eu entendi, é isso, né? Dando conhecimento do interesse de vocês em implementar isso. Então, eu queria até entender se é exatamente isso, né? E o que mais vocês estariam esperando no caso da Assembleia, no caso aqui da deputada. Olha, basicamente, o que nós estaríamos esperando é exatamente o que foi pontuado pela senhora, tá? Vocês tomassem conhecimento, que vocês emitissem aí algum documento nesse sentido, do que vocês realmente acharam da iniciativa. Agora, passos a mais que nós poderemos dar politicamente seria, nós vamos gerar 400 empregos diretamente. Nós vamos ter condições de absorver aí 100% das pessoas que estão nesta situação em Manaus. Nós trabalhamos de forma híbrida, ou seja, 50% particular e 50% por indicação de prefeituras. Estas indicações, isso que fique bem claro para a deputada, ela depende de articulação. Nós, com a experiência que temos, não queremos e não vamos. Eu quero deixar bem claro essa minha colocação aqui, que nós não queremos e não vamos negociar com prefeituras. Isso está fora de cogitação. A experiência que já tivemos ao longo desses 33 anos e o que vemos acontecendo também é suficientemente capaz de dizer não. Então, essa possibilidade não existe. A única possibilidade que existe de fazermos um trabalho em conjunto com o governo, que se faz necessário, é através de um consórcio. Então, nós estamos, inclusive, agora, na parte da tarde, já temos uma reunião com a Associação das Prefeituras para fazer essa proposta. A nossa proposta é de que as prefeituras, não Manaus, as prefeituras do Amazonas, porque estas pessoas que hoje estão em situação de ruas em Manaus, grande parte delas não nasceram em Manaus, nasceram em outros municípios que, se recuperado eles forem, se profissionalizado eles forem, é para este local que eles devem voltar e não ficar aí. Então, há a necessidade, esta é a nossa visão, de haver uma fusão municipal, e essa fusão municipal ela tem que acontecer de acordo com o que manda a lei. Então, nós precisamos que se crie um consórcio, e a deputada pode articular conjuntamente com isso, conosco. Criar um consórcio de prefeituras para gerir essas vagas e escolher qual é o melhor local para que nós possamos construir esse nosso empreendimento, que ele delonga 1.200 hectares. Ele tem que estar a 50 quilômetros de um município que tenha fórum. Nós não temos que estar em Manaus. O custo de uma área desse tamanho em Manaus inviabilizaria o nosso projeto. Agora, uma outra coisa que a doutora enfatizou e que é interessante, nós não trabalhamos com verbas públicas. Então, nem a construção, nem a manutenção será por conta das prefeituras. É evidente que as prefeituras têm verbas para acomodar as pessoas de rua, e elas poderão reservar vagas neste local com estas verbas, mas isso não significa que nós teremos um contrato com a prefeitura. O nosso contrato será com um consórcio que nós ainda não criamos, porque nós não temos o poder de criar um consórcio municipal. Quem tem o poder de criar consórcio municipal são prefeitos e ex-prefeitos. Então, havendo interesse da deputada, ela poderia ser nossa parceira na articulação de tudo isso. Nós não temos partido político, nós não temos ligações religiosas, nós não trazemos junto conosco nenhum político de estimação. O que nós estamos é dando ciência da implantação do projeto, porque ele vai acontecer, ele não depende de vontade política. Isso é um negócio. Nós vamos ter lá 2.400 pessoas trabalhando 4 horas por dia e recebendo meio salário. Isso é um negócio e ele tem que se pagar. Então, fica aqui então essa nossa proposta. Leve a deputada ao nosso interesse de ter uma madrinha do projeto, começarmos as articulações com as prefeituras,
criarmos esse consórcio e começar as nossas obras, nada nos impede. Tá, ok. Eu entendi, tá bom? Agradeço os seus esclarecimentos. Digo já de antemão que realmente o projeto é muito interessante. Ele tem a ver com a proposta do mandato da deputada, que é trabalhar a ação social. Ela é uma deputada que ela já vinha de um trabalho anterior, que era com o social. Então, ela tem muito essa preocupação. Nós ficamos também à disposição, caso vocês tenham ideias de projeto de lei que possa ser de interesse dessa temática, a gente também fica à disposição para receber essas ideias de projeto e a gente trabalhar também esses projetos e requerimentos. Eu já anotei aqui, fiz algumas anotações do senhor colocou, vou conversar com ela, tá? O senhor disse que o senhor tem representantes aqui no Amazonas, aqui também em Manaus. Se for do interesse, a gente pode tentar uma agenda com ela para ver quando ela poderia, que ela também tem uma agenda apertada, mas a gente pode tentar. O senhor, por favor, só me repita o seu nome que eu não consegui anotar aqui. Jomar Teleno. Jomar? Teleno, não tem o R. Jomar Teleno. Jomar Teleno. Dos Santos Teixeira. Dos Santos Teixeira. E, no caso, o senhor é um dos diretores, é isso? Eu sou o presidente da instituição. Presidente. E, com relação ao projeto de lei, já fica aqui a sugestão. Precisaremos de um projeto de lei para reconhecer o consórcio. Sim, aí ele tem que ser quando ele existir, aí já é mais à frente. Então, mas é essa articulação política que tem uma deputada como nossa madrinha que nós já iríamos fazer. Ela seria, digamos, a madrinha do projeto, e aí vamos reunir as prefeituras para criar esse consórcio. Aí as leis do consórcio, eles que vão discutir. Entendi. Tá bom, eu vou fazer o seguinte, diante dessa reunião, eu vou preparar um ofício, um documento para a gente responder, né, que a gente recebeu aqui o projeto, que a gente teve essa reunião, que a gente conheceu mais detalhes do projeto, para que vocês tenham essa devolutiva, então, tá? E aí vou conversar com ela, vou falar com ela sobre a sua ideia do projeto, ver o que ela acha, e a gente tendo alguma devolutiva em relação a isso, a gente entra em contato de novo, tá bom? E a gente fica aqui à disposição quando vocês estiverem aqui em Manaus presencialmente, quiserem vir aqui na nossa comissão, e conforme também as coisas forem acontecendo e nos posicionando, olha, já reunimos com a prefeitura, já está acontecendo isso, a gente fica à disposição também para fazer esse acompanhamento, tá bom? Então, tá bom. Muito obrigado. Agradeço, então. Não tá bom, a gente vai providenciar não esquece de dizer, eu vou repetir agora com todas as letras, que a deputada foi convidada a aparecer a nossa madrinha. E ela, como madrinha, ela poderá nos representar aí em todas essas outras atividades. É claro, vamos colher os louros políticos, porque não dá para fazer política sem políticos, nós não somos. Com certeza. Eu vou passar isso tudo para ela. Pode deixar que já fiz algumas anotações aqui, isso tudo vai ser passado. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Bom dia, boa sorte. Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Inner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o elo social que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos.
Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Inner, passando o Brasil a limpo. Grupo Inner, ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável.